gente está aqui em mais uma edição especial do Bate-Pop aí na SBPC, com o Olival Freire Júnior, que agora é diretor científico da CNPq. A primeira pergunta que eu vou fazer, que eu já tinha comentado, é sobre o que faz um diretor científico dentro da CNPq, que é uma coisa que eu imagino que, assim como eu não sei, outras pessoas também não sabem. Joana, muito legal a sua pergunta, mas primeiro estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu acho que para responder essa pergunta, primeiro eu preciso dizer o que faz o CNPq. É a mais antiga agência de fomento à pesquisa no Brasil, ela foi criada em 51 e ela foi criada com essa ideia de que a ciência precisa de quem a patrocine. Eu diria que no passado, muito no passado, a ciência já foi patrocinada pela igreja, já foi patrocinada pela nobreza. Se você pega a história do Galileu, por exemplo, o Galileu virou um matemático real da corte de Toscana, né? E com o tempo o Estado assumiu essa função. Então todas as nações modernas, contemporâneas, elas têm agências de fomento à pesquisa científica. O CNPq então é isso, ele foi criado em 51, por uma iniciativa do almirante Álvaro Alberto. Nós estávamos em uma época de um mundo muito impactado pelo uso da ciência na guerra, pela questão nuclear. Então o CNPq, nos primeiros anos, tinha uma ênfase muito grande nessas questões, na própria questão da formulação da política nuclear. E com o tempo o CNPq foi alargando a sua visão e hoje o CNPq apoia das artes à matemática, todas as áreas do conhecimento, tanto as ciências puras quanto as ciências básicas, quanto as ciências aplicadas. Sendo essa agência de fomento, que hoje não é a única, aqui no Paraná vocês têm a Fundação Araucária, você tem também a CAPES, que é mais voltada para o apoio à formação pós-graduada. Nós temos outras agências também, estatais, temos agências privadas, o Instituto Serrapilheira é um exemplo disso. Então, sendo uma agência que fomenta a pesquisa, o que é que o diretor científico faz? Ele cuida da organização dos grandes temas, quais são os temas que o CNPq vai priorizar, quais são as chamadas que o CNPq, chamadas para apoio, que o CNPq vai organizar e quais são as formas de apoio. É bolsa, é auxílio para pesquisa. Então, isso é o que passa pela diretoria científica. Agora que eu sei, vou perguntar, então, quais que são os direcionamentos agora, sei lá, para esses próximos anos dentro da ciência para a CNPq? Olha, nós estamos vivendo um momento de otimismo para a ciência brasileira. A nossa ministra, Luciana Santos, ela usa a expressão que a ciência voltou, no sentido de que voltou a ser um valor para a sociedade brasileira. Nós tivemos a recomposição dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o CNPq ele está, portanto, inserido nesse esforço de retomada da atividade científica e tecnológica. Agora, quais atividades? Talvez uma grande pergunta. Em princípio são muitas, atualmente se debate um certo elenco de prioridades, 10 grandes temas que devem receber o apoio do FNDCT e, por extensão, do CNPq. E eu posso ilustrar esses temas com 2 ou 3 exemplos. Exemplos que envolvem conteúdo. Então, por exemplo, o problema da saúde e o problema da fome são 2 problemas que, independente se a solução tecnológica é muito avançada ou pouco avançada, são problemas relevantes para a sociedade brasileira. Nós não podemos conviver numa sociedade com pessoas passando fome nas ruas. Quando chega uma pandemia, todos têm que ser tratados. E você viu que o Brasil não tinha capacidade de produção de vacinas. Ao mesmo tempo, nós tínhamos um sistema único de saúde que tinha uma política de vacinação, que tinha uma experiência que, quando a vacina chegou, ela foi disseminada mais rapidamente do que em outros países. Então, saúde certamente é um tema estratégico. Existem outros temas que eu diria que são oportunidades para o Brasil. Por exemplo, transição energética. Nós vivemos uma crise ambiental global e há um largo consenso no mundo de que o mundo tem que transitar para energias limpas, para uma sociedade mais descarbonizada. Então,
isso é uma grande oportunidade para o Brasil, porque o Brasil tem uma das matrizes energéticas das mais limpas do mundo. Ele pode avançar nisso. E do outro lado, ligado com a temática da transição energética, sustentabilidade, biodiversidade. O Brasil tem talvez os maiores laboratórios de biodiversidade do mundo, que são os nossos biomas. Então, nós estamos sendo governados assim por esses temas para os quais a gente vai voltar a nossa atenção. Agora, às vezes, o elenco nosso de prioridades não é exatamente um tema de conteúdo, são necessidades mais urgentes. Por exemplo, mal o governo Lula tomou posse, a prioridade número 0 era o reajuste do valor das bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica. Então, nós temos também demandas dessa natureza. Queria saber, em relação especificamente à divulgação científica, que é o que a gente está vivendo aqui nesse evento também, né? Que, enfim, tem pessoas de todos os lugares do Brasil trazendo e divulgando seu trabalho. Se existem iniciativas, não necessariamente da CNPq, mas iniciativas de incentivo especificamente para a divulgação, que é uma área que ela ainda é recente no Brasil, digamos assim. Eu fico muito feliz com essa pergunta, primeiro porque o CNPq tem linhas de apoio para isso. Mas antes de falar dessas linhas de apoio, eu queria parabenizar vocês, parabenizar a Federal do Paraná, parabenizar você, Joana. Vocês estão aqui dentro da SBPC treinando divulgação científica. E o prêmio que o CNPq deu, o prêmio José Reis de divulgação científica, esse ano, foi para alguém que pode ser um modelo para você, foi para a Sabine Righetti. Eu não sei se você viu a palestra dela de manhã. Fenomenal, eu fiquei fascinado. Quem não viu aquela palestra, dos teus colegas, todos devem ver a palestra da Sabine, porque a Sabine é um modelo inspirador para todos nós, não é? De uma jornalista que se transformou em jornalista de ciência. Não é? Agora, no âmbito do CNPq, antes, a divulgação científica é crucial para o futuro da sociedade brasileira e do planeta, porque é só a divulgação científica que pode contribuir para que a sociedade tenha a ciência como um de seus valores. A nossa experiência recente no Brasil e em alguns países no mundo foram experiências negativas, no sentido de que eu sou contra a vacina, eu não creio na ciência, até coisas mais estapafúrdias como coisas do tipo a terra plana, que é um tipo de crença que remonta a 3.000 anos atrás, né? Então a divulgação científica é o canal, o meio que a sociedade tem para que os resultados da ciência, a prática da ciência seja difundida na sociedade. E o CNPq tem muito a colaborar com isso, seja com o prêmio que eu acabei de falar, seja com bolsas, e nós temos um comitê de bolsas que é específico para a divulgação científica, seja com editais periódicos, que nós estamos preparando para voltar a lançar um edital específico de apoio à divulgação científica. Obrigada. Deixa eu pensar outra, que eu vou escolher uma das outras duas. Sobre, a gente se discute muito na universidade. Antes a gente discutia o acesso dos grupos minoritários à universidade, e aí a discussão passou a ser a permanência desses grupos dentro da universidade. Eu queria saber sobre o incentivo à permanência de grupos minoritários, não só na graduação, mas na pós-graduação, que a gente sabe que os números ainda são muito gritantes, exorbitantes, que as pessoas que vêm de uma outra realidade, talvez de uma realidade mais humilde, não costumam permanecer na vida acadêmica, enfim. Perfeito, Joana. Joana, veja só. Nesse tema, o CNPq não pode ser o único ator. O próprio Ministério da Educação tem um papel essencial no sentido de estender os recursos que hoje estão alocados para a permanência estudantil, o PNAES, estender esses recursos para os alunos da pós-graduação. É um grande desafio e é um desafio importante. Mas há uma faceta do que você falou, que é ampliar e alargar os caminhos da pós-graduação e da pesquisa para camadas mais diversas da sociedade brasileira. Isso é necessário e é importante, não só porque você faz uma espécie de reparação histórica da sociedade brasileira, mas por uma outra razão. É que uma ciência mais diversa
e mais inclusiva, é uma ciência melhor. Essa é a lição que o mundo inteiro tem chegado, não é? É por isso que programas de ações afirmativas no âmbito da ciência hoje são praticados em quase todos os países. Agora, eu te disse que eu tinha uma novidade para te dar, que é o programa Atlânticas, programa Beatriz Nascimento, de mulheres, de bolsas para o exterior para mulheres. Programa de bolsas para o exterior, bolsas de doutorado sanduíche e bolsas de pós-doutorado para mulheres negras, indígenas e ciganas. Com Legal. esse recorte de identificar aquele recurso, digamos assim, mais subestimado quando você olha a conformação da ciência. Foi uma iniciativa do Ministério da Igualdade Racial, da ministra Aniele Franco, que procurou o CNPq. O CNPq de imediato se associou, colocou o mesmo recurso que o Ministério da Igualdade Racial colocou, e um projeto que inicialmente eram para 8 bolsas. Nesse momento o projeto foi lançado já sexta-feira passada na Federal do Pará, em Belém. Hoje ele é um projeto de 45 bolsas anuais. Nossa. É muito pouco ainda, mas é muito importante pelo valor simbólico. E tem outros simbolismos envolvidos. O outro simbolismo envolvido é que a Beatriz Nascimento foi uma historiadora negra que sofreu feminicídio. Então, nós termos um programa com o nome da Beatriz Nascimento é a gente também dizer para a sociedade que, do mesmo jeito que você tem a Lei Maria da Penha, que você tem o programa Abdias Nascimento no âmbito da CAPES, com objetivos semelhantes, nós passamos até agora o programa Beatriz Nascimento. Muito obrigada, queria agradecer a sua presença aqui, agradecer você dedicar esse tempo. E eu acho que por hoje era isso. Muito obrigado a você. Até mais.